O que a Bíblia fala sobre a mulher? A mulher e a Bíblia. Qual o propósito de Deus para a mulher? O que Deus pensa sobre a mulher? O que Jesus ensinou através de sua conduta a respeito da mulher? Como era a mulher nos tempos antigos? Como a mulher era tratada no tempo de Jesus? Como a mulher foi tratada nas culturas antes de Jesus? Como a mulher é tratada hoje no Brasil? Como a mulher é tratada hoje no mundo? Como a mulher é tratada nas sociedades altamente patriarcais, como por exemplo o Irã, que está agora sob artilharia e sob fogo. Como a mulher é tratada? Como a mulher é tratada no islamismo? Como a mulher é tratada nas tiranias? Nós devemos compreender o seguinte, que Deus fez homem e mulher. O homem realmente tem uma diferença, porque ele é mais forte. A mão do homem normalmente é maior, bem maior do que a mão da mulher. O braço é muito mais forte, ele tem músculos. Em geral é assim. E pela força física, o homem subjugou a mulher na história da humanidade. Mas o que pensa Deus sobre isso? Vamos parar para analisar o que a Bíblia, a palavra de Deus, esta sim tem poder, tem autoridade para nos ensinar, para se expressar, para falar sobre a mulher, sobre aquilo que Deus fez e fará com as mulheres. Antes, quero que você preste atenção nessa história. A menininha e um menininho, irmãozinhos, estavam assistindo televisão e estavam assistindo o desenho animado. E eles assistiram aquele programa muito tempo ali e depois saíram dali e o menino disse para a menina: você não vai teimar comigo, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus e você não. Ela, como? Você não, você foi feito à imagem e semelhança do homem. Existe essa tese. E a mamãe escutou, e a mamãe ficou sem saber o que dizer, o que ensinar. E a menina gritou para a mamãe: mamãe, olha o que é que ele está dizendo. Está dizendo que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e eu não. E eu sou feito à imagem e semelhança dele. E a mãe ficou sem saber o que responder direito. Se essa mãe conhecesse bem a palavra de Deus, ela saberia responder que isto vai de encontro ao que a palavra de Deus ensina. Isso confronta, isso se choca com a revelação da Bíblia. Aquele menino concluiu errado porque o desenho animado ensinou errado. E temos que ter cuidado com muitos ensinos que vêm de desenhos animados inocentes e hoje cada vez mais sendo ferramentas para destruir o entendimento, destruir os valores revelados na palavra de Deus, para trazer para a mente do ser humano uma ideia distorcida daquilo que Deus fez num desenho animado tão bonitinho, tão colorido e tão infantil. Em linguagem infantil, o inimigo tem entrado em muitas famílias para, com esta sutileza, desmontar aquilo que Deus fez. E é perigoso, ainda que pareça inocente. Muitos desenhos animados parecem tão ingênuos, tão inocentes, estão cheios de perversidades. Para tirar estruturas, é um jogo, vai tirando pedra, tirando outra para que desabe uma ideia, para que afaste o homem de Deus. O que a Bíblia fala sobre a mulher? Nós vamos ver em primeiro lugar que a mulher é feita à imagem e semelhança de Deus. A mulher feita à imagem e semelhança de Deus, tal qual o homem.
tal qual um macho. Deus fez a mulher e o homem segundo a imagem e semelhança de si próprio. Deus amou a mulher, Deus amou o homem, é ideal de Deus a mulher. Foi Deus quem pensou na mulher, foi Deus quem cogitou, foi Deus quem planejou, foi Deus quem amou, foi Deus que abençoou a mulher. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, nós temos o claro verso, a clara revelação de que homem e mulher foram feitos à imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. É isso que está escrito na palavra. Deus fez homem e mulher e os criou segundo a sua imagem e semelhança, com características divinas, obviamente limitadas às diferenças de um Deus eterno para o ser humano, mas Deus colocou o caráter dele no ser humano. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, homem e mulher, que fique gravado isso, homem e mulher, macho e fêmea, segundo a imagem de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir: criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. É o ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Não importa se é homem, não importa se é mulher. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm características divinas, obviamente em proporções humanas comparadas com a infinitude divina. Mas Deus quem fez assim. No hebraico, Tselem, Elohim, imagem de Deus, é aplicado a ambos. Não há hierarquia, ambos refletem o caráter divino. Isso significa igual dignidade, igual valor, igual participação na imagem divina. Não há diferença nenhuma, homem e mulher. Não importa se o homem é mais forte, Deus fez o homem mais forte para um propósito, mas Deus colocou na mulher criatividade, a observação próxima, a análise das coisas que estão mais próximas, uma capacidade tremenda para compreender as coisas, para cuidar de crianças, cuidar de um bebê, gerar a vida e depois cuidar a coisas que o homem não consegue fazer, e a mulher faz com maestria. Quando é, por exemplo, para socorrer um enfermo, uma enferma, a mulher é muito melhor preparada. É impressionante como que a mulher capacitada Deus fez. O homem foi feito para grandes coisas, grandes obras. A cabeça do homem é assim, no detalhe ele se perde. A mulher, ela vê os detalhes, ela compreende e via de regra. Por isso que o homem vai no armário e não acha a roupa, vai na geladeira, não encontra o material que foi procurar, o produto, e a mulher chega e está ali, olha, você não viu? E a mulher pensa que ele está até de brincadeira, que ele está com preguiça, ele não consegue ver mesmo. Eu já falei aqui, quando me pedem para buscar alguma coisa na geladeira, eu não vou procurar, eu vou lá escanear. Eu fico escaneando, eu vou encontrar, aí eu vou achar, um por um. Aí vou até lá embaixo, aí volto, eu vou achar. Às vezes eu acho, às vezes não acho. Aí a Vera vai lá, olha ali, ó, ali, ó. Não sei o que há. E homem é assim no mundo inteiro. É assim no Japão, é assim nos Estados Unidos, na Bolívia, na Austrália. E a mulher tem uma capacidade, uma sensibilidade. Se o filho dela estiver jogando futebol lá no campo, ele é pequenininho, aí tem vários meninos brincando, o dela se machuca e grita, ela de dentro de casa escuta que foi ele. Normalmente nós homens não identificamos isso. Ah não, deixa lá, está brincando. É impressionante.
a força da mulher para isto. Deus fez os dois para um completar o outro, e amou os dois, e ama os dois. Mas e o pecado? O pecado entrou e destruiu os dois. Mas o amor de Deus é para com os dois. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas vamos seguir em frente. O que mais a Bíblia nos fala? A Bíblia nos mostra claramente, em segundo lugar, que a expressão auxiliadora reflete a indispensabilidade da mulher. A mulher é indispensável à vida do homem. A mulher é indispensável à sociedade humana. A mulher é indispensável à criação. A mulher é indispensável à ideia de Deus em ter feito o ser humano, para que o ser humano enchesse a terra, governasse a terra. A mulher é indispensável em todos os sentidos. Se não houvesse mulher, não tinha vida. Se não houvesse mulher, não tinha governos. Se não houvesse mulher, não tinha povos. Se não houvesse mulher, o homem seria um fracasso transitório, imensamente como criação. A mulher é indispensável. Nós vamos encontrar o texto bíblico dizendo, no capítulo 2, verso 18: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Auxiliadora. Alguns pensam auxiliadora porque auxiliar é segundo plano. Não, senhores. A palavra no hebraico é ezer kenegdo. Ezer é a mesma palavra usada para Deus como socorro de Israel em Salmos 33, verso 2. No Salmo 33, verso 2 diz que Deus socorre, o socorro é a mesma palavra. Então a mulher como um socorro, como uma ajuda, como indispensável ao ser humano. Ela é auxiliadora no seguinte sentido: ela ajuda, ela socorre, ela traz ideias. E o homem perdeu muito em desconsiderar essas coisas, em se ver como ser superior, quando na verdade somos iguais. Nós vamos encontrar então esta palavra kenegdo, corresponde a ele, a altura dele. Ela é auxiliadora, ela é socorro, à altura daquele que é auxiliado. Ela é a altura daquele que é socorrido. Ela é indispensável. É isso que o texto está dizendo. Não significa subordinação como muitos pensam, mas complementaridade, parceria adequada. Como que o homem se equivocou? O pecado entrou e destruiu a relação com Deus e a relação entre os dois irmãos e todos os irmãos da face da terra. Destruiu a identidade e a relação do homem com a mulher. O homem começou a se achar o tal porque era mais forte. Porque se a mulher fosse mais forte fisicamente, seria o contrário. Porque o pecado entrou e contaminou os dois. Mas como o homem é mais forte, então ele tomou conta do espaço. Eu já relatei aqui algumas vezes uma ilustração verdadeira que eu vivi, de um homem que espancou a mulher, a sua mulher. E a mulher me procurou, chegou toda machucada, toda ferida. E eu vi aquela situação, coisa que a gente vê na televisão, ouvia nos filmes, estou vendo agora diante de mim, olhos roxos, boca machucada, toda machucada. Que é isso, meu? Que é isso? Eu disse: meu marido fez isso comigo. Como é que é? Sim, ele me levou para um lugar e me espancou. E o que é isso? Ciúme?
Falei, o quê? Me dá o telefone dele aí, me dá o número. Me deu o número. Atendeu. Fulano, quero que você venha onde eu estou agora, que eu estou com a sua esposa, toda ferida, quero que você venha para cá agora. E ele veio. Eu disse, olha só, deixa eu lhe falar uma coisa para você compreender bem. Se ela quiser ir para a polícia, eu vou com ela e vou testemunhar contra você. Ele tomou um susto. O que você fez é uma covardia. Olha o que você fez com a sua esposa. Você não sente vergonha, não? Outra coisa. Se ela quiser, eu vou testemunhar contra você. E eu vou agir contra você. Você vai fazer o seguinte: você vai providenciar agora todos os recursos que ela vai voltar para a terra dela. Você vai pagar a volta dela, todinha. Ele disse. Ele concordou. E eu fiquei conversando com ele, dizendo, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu força, não foi para fazer isso não. Ele tinha muito ciúme dela. Eu fui e botei a minha mão assim, peguei a mão dela e botei sobre a minha. A mão dela pequenininha, aqui, botei sobre mim. Ele ficou olhando assim, que ele tinha ciúme mesmo. Ele ficou olhando. Eu deixei um tempo para mexer com ele mesmo. E depois de algum tempo peguei a dele, botei sobre a dela, porque eu senti que ela não queria se separar. Eu botei sobre a dela. Eu disse, olha só o tamanho da sua mão. A mão dele não era muito grande, mas muito grossa. A minha mão era maior do que a dele, mas a dele era isso aqui. E a dela pequenininha. Eu disse, você sabe por que Deus fez essa diferença aqui? Por que a sua mão é tão mais forte do que a dela? Olha só, não dá para comparar. Você sabe por quê? Deus fez essa mão forte desse jeito aqui para proteger essa mais fraca e não fazer o que você fez. Ele chorou muito. Oramos. Eu estou resumindo bem. Oramos e eles decidiram continuar o matrimônio. Eu disse, eu vou acompanhá-los por 1 ano. E disse para ela, qualquer coisa você me fala. Obviamente o casamento não se tornou uma perfeição, mas pelo que eu sei nunca mais aconteceu isso. Deus fez a força do homem para proteger a mulher. Deus fez a força de ambos para proteger as crianças. Papai e mamãe que respeitam um ao outro se tornam pessoas equilibradas. E elas sendo equilibradas, elas tornam proteção para as suas crianças. Mas quando um atinge o outro, é um míssil em cima do outro, o outro manda de volta, perturba, tira e bagunça com as emoções, descontrola o ser humano. E aí as crianças que estão sob aquela condição, aquele domínio dos seus pais, são prejudicadas tremendamente, porque não vivem mais agora um ambiente de paz. É como se estivesse numa embarcação furada, e com as tempestades que chegam, ela não suporta. Quando as crianças precisavam de um papai e uma mamãe que se respeitassem, que se amassem, que fossem equilibradas, e então daria proteção. Mas aí um atinge o outro, o marido atinge, ofende a mulher, despreza a mulher ofende o homem, e os dois ficam totalmente acelerados e desequilibrados. E aí quando uma criança faz uma baguncinha, não tem nenhuma paciência, vai lá e alguns espancam a criança, pegam com brutalidade, que eu já vi muitas vezes. Se eu vejo, eu interfiro, não importa. Mas quantas vezes acontece que nós não vemos? Está desequilibrado, então não tem proteção, não tem o afago, não tem o respaldo, a base, a sabedoria para corrigir, para ensinar, para indicar o caminho,
para com sabedoria e criatividade que Deus vai dar, porque se o marido respeita a mulher e a mulher respeita o marido, os dois se enriquecem, em todos os sentidos, e são criativos para amar as crianças, respeitar as crianças e fazer com que elas se desenvolvam com saúde emocional, espiritual, de forma saudável. Deus espera isso de nós. O pecado entrou para bagunçar, mas em Jesus Cristo, aqueles que têm Jesus precisam mostrar algo diferente. A mulher é indispensável para a sociedade humana, indispensável para o homem, indispensável para a família, indispensável para as crianças. Homens e mulheres devemos nos respeitar, saber que somos diferentes. A mulher fala muito, a mulher briga o tempo todo, a mulher fica me corrigindo o tempo todo. Se você sair desta e ir para outra, ela vai fazer a mesma coisa, justamente porque a visão dela é próxima, ela enxerga detalhes que os homens não enxergam. Como eu não encontro a roupa na gaveta, ou não encontro na geladeira o objeto que eu procuro, também tudo mais normalmente é assim, e a mulher enxerga. Eu posso calar a mulher. Um homem acordou durante a noite com os latidos do cão, do seu cão, muitos latidos, e ele gritava: cala a boca! E o cão continuou, ele queria dormir, continuou: cala a boca, já te falei, vai deitar. O cão continuou latindo. Caramba! Ele foi se impacientando: já te falei para calar a boca, se eu for aí eu vou te espancar, vou te matar se eu for aí. E o cão continuou latindo. Falou: sabe de uma coisa, eu quero dormir. Foi lá na gaveta, pegou um revólver, ficou olhando e pá, matou o cão. O cão ficou quieto. Aí ele dormiu, teve a coragem de dormir. Dormiu bem, maravilhosamente bem. Acordou tarde. Quando ele vai ver, a casa dele estava toda roubada. O cão o advertia de que alguém estava entrando. Ele matou o cão. E o bandido entrou e fez a festa, porque não tinha mais quem denunciasse. Assim que a gente faz. A mulher quer corrigir, a gente manda ela calar a boca. Fica quieta. Tem homens que tratam mal. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. E encurralam a mulher. E a mulher vê coisas e não fala mais, porque ela se sente culpada, porque ela fala muito, porque ela vê muito. É preciso que ambos se aproximem mais um do outro, para ouvir melhor um ao outro, para escutar e entender melhor. O homem tem uma capacidade tremenda, a mulher também tem uma capacidade tremenda, só que são feitos para áreas distintas, para que se encaixem e sejam bênçãos, para a bênção das crianças. As crianças, as gerações precisam de papai e mamãe equilibrados, papai e mamães que se respeitem, que se considerem, que se compreendam como feitos à imagem e semelhança de Deus, que se vejam como seres importantes diante de Deus e necessários para com o ser humano. Mas em terceiro lugar, nós vamos descobrir que a queda não altera o valor nem do homem nem da mulher. É como a barra de ouro, continua, sujou, mas continua com valor, mas distorce o caráter de ambos. Eu já vi homem culpando a mulher, e eu já vi mulher culpando a Eva, dizendo: se eu pudesse eu matava a Eva, eu odeio a Eva. Mas o homem e a mulher pecaram, o homem e a mulher desobedeceram, o homem e a mulher trouxeram tragédia. Nós dois somos culpados, ninguém é mais culpado que o outro. Ah, não, a mulher comeu primeiro. Não interessa, você era homem para dizer que não. Nós dois somos culpados, nós dois pecamos, nós dois fomos separados da vitória, da maravilhosa presença de Deus. Mas Jesus mandou o seu Filho para buscar ambos, buscar nós dois, buscar homem e mulher.
A queda não altera o valor, mas distorce o caráter. Gênesis capítulo 3, verso 16. Após o pecado, surge tensão na relação homem e mulher. Importante, isso é consequência da queda, não o ideal original da criação. Deus nos fez para algo diferente. O pecado entrou e arrasou, e trouxe tantos prejuízos para ambos. 3,16 nós encontramos a queda terrível. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Verso 17: E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa. Interessante que não é por causa da mulher, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Homem e mulher, mesma situação, a mesma condenação. A queda não alterou o valor, mas trouxe consequências terríveis. Então, depois do pecado, surge tensão terrível entre a mulher e o homem. Se Adão e Eva não tivessem feito o que fizeram, seus filhos teriam sido criados em paz. Não teria tido um assassinato dentro do seu quintal. O pecado trouxe essa consequência terrível. É a consequência da queda, não o ideal da criação. Deus não fez para isso. Mas a Bíblia ainda nos mostra como foi louvado ao nosso Deus nessa noite. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento mulheres de grande valor. Nós vamos encontrar mulheres de grande valor, mostrando claramente a Bíblia no Antigo Testamento, numa sociedade machista e patriarcal, em que começou a desvalorizar a mulher porque o homem era mais forte. Então nós vamos encontrar mulheres de grande importância, de grande relevância no Antigo Testamento. Débora, nós vimos, juíza, líder nacional. Esté, instrumento de salvação nacional. Se não fosse Esté, Israel teria sido destroçado, os filhos de Israel teriam sido mortos. Ruth, na linhagem messiânica. Ana profetiza. Deus levanta mulheres como líderes, como profetisas, como instrumentos centrais da história da redenção. O Antigo Testamento mostra Deus valorizando as mulheres, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar claramente o que Jesus faz com as mulheres. Encontramos Jesus valorizando e reconhecendo a importância das mulheres no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Nós vamos encontrar Jesus, vamos encontrar a Bíblia no Novo Testamento mostrando a importância da mulher. A mulher nunca inferior, nunca superior, sempre igual, porque Deus nos fez assim. O tratamento que Jesus deu à mulher foi revolucionário no contexto do século I. Nos evangelhos nós encontramos Jesus conversando com a mulher samaritana. Os homens não faziam isso, e ele foi lá e conversou com a mulher, e sem nenhum preconceito falou sobre a mulher, e mostrou o amor de Deus. Uma mulher que não tinha uma vida decente, digna, ele trouxe a misericórdia e o amor de Deus para abençoá-la, para que ela se tornasse uma grande missionária, porque ela evangelizou depois da conversão. Então vamos encontrar isto, Jesus fazendo a obra, usando as mulheres.
Nós vamos ver que Jesus tem discípulas, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, está na Bíblia, no Novo Testamento. Mulheres que eram mulheres da alta sociedade, que mantinham financeiramente o ministério de Jesus, segundo a palavra de Deus. E hoje é muito fácil, você pode pegar tudo que está falando, que eu estou falando, está gravado, vai lá e pesquisa e analisa. Você vai encontrar isto, grandes mulheres fazendo a obra de Deus e sendo muito úteis a Jesus. As mulheres são as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus. Isso no ambiente judaico em que a dominância era masculina. Jesus se manifestou às mulheres em primeiro lugar. Cristo restaurou a dignidade da mulher. Cristo esclareceu ao mundo que a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. Deus é tremendo e maravilhoso, grande é o Senhor, Ele restaura. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, nós vamos encontrar o texto dizendo: não há judeu nem grego, nem homens nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferença. Paulo fala da posição diante de Deus, acesso à salvação, herança espiritual, não elimina distinções biológicas, existem. A criança nasce homem ou mulher, e eu nunca vou chamar isso de gênero, eu vou chamar isso de sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Gênero é para objetos, gênero é lápis, o lápis. A caneta, gênero masculino para o lápis, gênero feminino para a caneta. Ainda que os entendidos venham me criticar, dizendo: está por fora, isso aí, olha, é machista. Sexo feminino, sexo masculino, dois sexos, nada mais. O que vai além disso é de procedência maligna. Goste ou não goste o STF, goste ou não goste as políticas públicas, goste ou não goste partidos políticos, goste ou não goste ideologias satânicas, homem e mulher, Deus os fez assim. Não fez 20 sexos como o diabo quer. STF, coitado do STF, Suprema Corte Brasileira, está no banco dos réus, pela malignidade, pela desonestidade, pelo roubo, pela manipulação, pela mentira. Tudo que fez nesses últimos anos, um teatro de mentiras, teatro de horrores. É esse STF que diz que tem 20 séculos, reconhece casamento entre homem e mulher, aliás, entre homem e homem, mulher e mulher, e me proíbe de falar. Eu sou criminoso. Eu sou criminoso porque eu creio em Deus. Eu sou criminoso porque eu creio na palavra de Deus e rejeito a mentira desses homens que vão pagar caro o que fazem. Mentirosos, desonestos. E está brotando. Eu acordo de manhã e digo: Pai, eu quero, antes de te louvar, te engrandecer, mas quero que o Senhor me dê um entendimento global, e a primeira coisa que eu quero ver é que o Senhor proteja os filhos de Israel. Isso antes da guerra, tá? Proteja os filhos de Israel, são perseguidos, povos e mais povos odeiam os teus filhos, são filhos do Senhor, é a menina dos teus olhos. Mas eles se tornaram maus, sempre foram, como todo ser humano, mas Deus os escolheu, e através desse povo veio o Filho de Deus, e Paulo diz que eles se arrependerão e serão salvos. Pai, abençoa quando o povo de Israel, os filhos de Israel, declararem que Jesus é o Messias, serão duas testemunhas, não a falsa cristandade,
A mentirosa cristandade que se tornou um monstro da mentira, mas os verdadeiros seguidores de Jesus, que são feitos como sal da terra e luz do mundo. Não importa, não é religião, religião mata, Jesus é vida. Aquele que crê em Jesus tem vida. Imagina Israel declarando que Jesus é o Messias. Serão duas testemunhas: os que foram lavados no sangue de Jesus, e agora os filhos de Israel que reconhecem Jesus também são lavados no sangue de Jesus. Dois povos, duas testemunhas, dizendo: Yeshua é o Senhor, é o dono. Que maravilha, será maravilhoso. Eu digo: Pai, proteja Israel, proteja as defesas de Israel. Os políticos, eu conheço vários que digam: não, Israel, ele é covarde, ele não tem o direito de atacar. Eu tenho um lado, o meu lado é o lado de Deus e dos filhos de Deus. Eu tenho um lado, é o lado do povo de Deus. E quem não é povo de Deus não está do meu lado, eu não sou deste lado. Mas lá tem crianças, eu sei que tem crianças, eu lamento por elas que elas se convertam. Lá tem idosos, lá tem mulheres lindas, rapazes fortes, bonitos. Não importa se são inimigos de Deus, são meus inimigos também. Eu tenho que ter lado definido. Não vem com essa conversa de que não, vamos conciliar. Conciliar quem? Conciliar o diabo com Deus? É impossível. Há aqueles que seguem o diabo e aqueles que seguem a Deus. Não há conciliação. A única conciliação é que aqueles que seguem o diabo, e as portas estão abertas para isso. Venham ao arrependimento, venham a Jesus, confessem os seus pecados, abandone o diabo e as suas obras, então vão nascer de novo, serão bem recebidos, estarão do lado do reino de Deus. Aí sim, conciliar, fazer política, não, senhores, eu não faço essa política, eu tenho um lado definido. E eu amo aqueles que amam a Deus, e os que desprezam a Deus, que venham ao arrependimento, senão serão punidos. E eu tenho que reconhecer, a Bíblia não é um romantismo, mas uma revelação real. Nós vamos encontrar Jesus valorizando a mulher tremendamente, restaurando a dignidade da mulher. Não há mulher nem homem, todos fomos chamados. A posição diante de Deus é igual, acesso à semelhança é igual, herança espiritual é igual, e assim vai. A igreja, as mulheres na igreja primitiva, Priscila ensinando, Febe chamada diaconisa, Júnia mencionada entre os apóstolos. A igreja apostólica inclui mulheres no ministério ativo. Indiscutivelmente a mulher foi valorizada na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O homem cheio de pecado é que tratou a mulher diferente. Para concluir, biblicamente, a mulher é igual em importância ao homem. O plano primordial na vida do homem pertence à mulher, mantém a mesma qualidade depois da queda, o mesmo valor, igual ao homem, foram separados, igual ao homem, a mulher é buscada, igual ao homem, a mulher é aceita, igual ao homem, a mulher é salva, se recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. A mulher e ambos sofrem distorções por causa do pecado. É um ser, a mulher, que pode manter igual espiritualidade diante de Deus, não há diferença nenhuma. É portadora da imagem divina, é cooperadora na criação, é participante da redenção, é herdeira das promessas de Deus. A mulher é relevante. Parabéns, mulheres, porque Deus fez vocês mulheres. E os homens, que nós aprendamos a valorizar as mulheres, a honrar o nosso Deus, a compreender que somos iguais, cada um com o seu papel. E se entendermos como esses papéis se encaixam,
então nós vamos enriquecer nossa família. Aqueles que nos cercam, nós teremos muito maior sabedoria, muito maior criatividade, muito maior leveza, muito maior amor, muito maior exemplo para todos os que nos cercam, porque compreendemos qual é o plano de Deus para macho e fêmea, homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança. Curva a sua cabeça. Você que está pelas rádios que ainda estão transmitindo, você pode buscar a face do nosso Deus nesse momento. E você pode interpretar e você pode pesquisar e analisar tudo que você ouviu. E compreender o quão grande é o amor de Deus. Deus viu o que aconteceu com o homem e com a mulher. Os dois sofreram as consequências. Teve juízo para os dois, homem e mulher. Cada qual a seu modo, mas homem e mulher fomos punidos, porque entregamos o governo ao fraudador, ao condenado, ao mentiroso. Ó Deus, quebra a perna do mentiroso, pisa na cabeça mais dele, liberta o nosso Brasil da mentira, liberta, Pai. É guerra no mundo, é guerra espiritual. Que os teus anjos comandados pelo Senhor encham essa terra. É batalha segundo as Escrituras. Nós somos do Senhor, homens e mulheres que nos rendemos a Jesus, e homens e mulheres que estão perdidos precisam da salvação, precisam de Jesus. Não há diferença entre um e o outro. A diferença que há é entre salvos e perdidos, e os perdidos podem vir a Jesus. Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. Jesus ama aquele que está perdido, e Deus deseja que todos os homens venham ao arrependimento, homens e mulheres. E aí está o amor de Deus. Não importa onde o ser humano andou, homem ou mulher, não importa o que o ser humano tem feito, homem ou mulher, se vier a Jesus, receberá o perdão, homem e mulher. As emoções serão curadas, homem e mulher. Seus pecados serão perdoados, homem e mulher. Nascerão de novo, homem ou mulher. Terão paz com Deus, homem ou mulher. Vão reinar com Cristo. Não é só homem, é homem e mulher. Homem e mulher, lavados no sangue do Cordeiro. Homem e mulher, perdoados. Homem e mulher, valorizados. Homem e mulher, abençoados. Pai, o Senhor é maravilhoso. Que amor infinito. Que nós que ouvimos a Tua palavra, não é o pastor Miranda que inventou essas coisas, a Tua palavra, nos enriqueçamos em Ti. Na verdade, sejamos fortes, sejamos sal e luz para o mundo. Exemplos, homens e mulheres, no tratamento, no respeito, no reconhecimento de limitações, no pedido de perdão, na capacidade de perdoar, na compreensão, no equilíbrio, no exemplo para as criancinhas que precisam de homem e mulher, homens e mulheres leves, saudáveis, curados, perdoados, remidos, equilibrados. Opera, Senhor, opera.